beleza? Hoje a gente vai ter um papo aqui sobre o nosso cavalo Manga Larga Machador. Hoje a gente está aqui com as 3 cabeças do curso Formação, Preparação e Treinamento do Cavalo Atleta, da raça Manga Larga Machador. Hoje eu estou aqui com o Dr. Lucas Lira, proprietário do Centro de Treinamento Baixa Funda, Dr. Eduardo Leite, sócio proprietário da Tríplice Performance Medicina Equina, e o Dr. Luiz Gustavo Tenório, proprietário dos Cascos, mestre no ferrageamento. Para dar um contexto para vocês sobre o que nós vamos falar aqui hoje, a gente vai falar sobre o nosso cavalo Manga Larga Machador, que é uma raça que vem sendo selecionada há muito tempo, uma raça que tem aptidão funcional na fazenda e que ganhou também o rumo das exposições, onde a gente ganha muito valor de mercado e cada dia mais vem crescendo e ganhando um mercado muito grande, onde já é a raça que mais é criada no nosso Brasil. Já para começar falando sobre o curso, Dr. Eduardo Leite, fala aí como é que você teve essa ideia e juntou essa tríplice coroa da medicina veterinária para fazer esse curso de formação, preparação e treinamento do cavalo atleta. Eu sou muito amigo de Lucas Lira já há longos anos, antes mesmo de trabalharmos juntos. E quando comecei a trabalhar com ele, ele me convidou para ir lá no CTF Fundo de Quintal. Já era Baixa Funda, né? E eu comecei a perceber que tinha muita influência da criação do cavalo na vida atlética. E aí nós começamos a conversar muito sobre isso e trouxemos a ideia de levar para o criador informações sobre criação, certo? E quando fala em criação, fala no contexto geral. Então o Lucas vai falar muito bem sobre isso e Tenório com a base, os cascos são a base do cavalo, que ele é muito negligenciado, certo? Perfeito. Então, Lucas, fala pra gente aí, quando a gente fala de formar bem, né, que a primeira parte lá do curso é a formação do cavalo atleta. Então, quando a gente fala em formar bem o cavalo, do que é que a gente está falando na prática? O que é que isso significa na prática? Na verdade, acho que a gente encheu tanta a cabeça dos criadores com relação a criar bem cavalo que já estão até cansados de ouvir a gente falar isso. Só que o que a gente quis minimizar, na verdade, nos nossos encontros, foi diminuir essa informalidade, que é criar cavalo, e principalmente no cenário do Manga Larga Machador. Eu vivo disso e vejo que há necessidade realmente da gente crescer em prol do profissionalismo, e o fato da gente se juntar foi realmente a minha experiência, a experiência do Dinha e a experiência de Tenório em trazer, na verdade, essa informação, mas formalizar isso. A gente está cansado de viver nessa informalidade, principalmente no que tange o Manga Larga Machador, que é a nossa vivência maior, né? Apesar que eles dois trabalham com outras raças, mas eu vivo hoje exclusivamente o Manga Larga Machador, e a gente precisou disso. A gente quer, na verdade, atentar o criador a ele estar com a gente durante a criação, a gente criar um método, um modelo que o atleta possa ser bem formado, que é desde a época da concepção do embrião até realmente o crescimento desse atleta, e a função, na verdade, da gente é orientar e estar junto do criador com relação a isso. Pronto. Então, já baseado nisso, eu também vejo muito que o pessoal deixa para pegar potro e começar a mexer depois de 2 anos. Deixa solto lá na manga, depois só aparta da mãe, deixa à toa. Quando é que realmente começa essa formação? Desde a concepção na receptora? Você acha que desde a época que já está lá na receptora, já está incluindo a formação desse cavalo atleta? Tenório pode falar muito bem, mas quando nós pegamos uma receptora que ela não tem um estado corpóreo, nutrição significativa para ela não vai conseguir dar uma boa formação de músculo, de cascos, tudo isso para um potro. E tem gráficos que mostram o desenvolvimento do potro dentro da barriga. E hoje, quando eu rodo muito, vejo que tem éguas aí que ela não tem nem para ela, entendeu? Fala um pouco sobre isso, Tenório, por favor. Acho que a grande questão que nós temos, antes de mais nada, é que quando você coloca dinheiro em investimento e aumenta a cobrança em cima dos profissionais, você precisa se tornar profissional. Então, a partir do momento que você é só amador, não, isso é cultural, é amadorismo e tal, não adianta, você não vai chegar nunca a lugar nenhum. Então, para que você tenha a resposta econômica que você quer, já que hoje o investimento em genética, em reprodução, tudo é muito alto, os números são expressivos demais,
Enquanto você não tem profissionalismo, você não vai conseguir, de forma nenhuma, tirar o resultado desse investimento. Então, a partir do momento que você não calcula a sua área para produzir comida, você tendo animais ali dentro que estão pisoteando aquilo tudo, mas não tem comida, você não vai conseguir fazer um campeão. Não é sorte, é projeto. E o projeto começa quando você decide criar, não, minha área eu só posso ter 10 animais. Eu vou ter comida o ano inteiro para 10 animais. E daí eu vou ter uma expressão genética tendo resultado. Então, enquanto não se é profissional e se pensa na coisa numericamente, já que o número é duro, o número não mente de forma alguma, é aquilo ali mesmo, então você tem que partir daí. Então, a ideia do curso acima de tudo, é exatamente trazer esse grau de profissionalismo, trazer essa realidade para que o cara possa criar e ter o benefício desse esforço todo. E não simplesmente ficar sonhando e desejando apenas subir na rampa da gameleira e achar que aquilo vai acontecer sem o menor esforço ou sem o menor planejamento. Tem que ser feito. O curso ele é muito denso. Nós começamos com 2 dias, passamos para 3 dias, depois para 4 dias. Então, assim, é muita informação. E mesmo assim é muito corrido, é muito denso. Mas assim, o que é prazeroso é que os clientes deram feedback nesses 4 anos. E eu vi a coisa mudar. Eu vejo casqueamento de potros, eu vejo mudança de manejo, eu vejo uma dúvida retirada com o Lucas, uma dúvida retirada com o Tenório. Então, assim, nós ficamos felizes com o curso porque tá havendo mudança na criação, entendeu? Então, nós somos ferramentas de levar a informação. E ficamos felizes com isso. Às vezes não é 100%, né, do que a gente fala, do que a gente promove. Mas a gente vê ao longo do ano, a gente tinha uma data de início de ano, de janeiro. E aí passamos por conta do calendário de exposição, até para sair daquela questão do ano novo, fomos para março esse ano. A gente espera ter até um ganho de alunos por conta da data. Mas a gente vê ao longo do ano que é perceptível quando a gente atende os clientes ao longo do ano que fizeram o curso, como eles tentam mudar pelo menos. Pelo menos é tentar mudar, né? E a mudança vem, que seja de 15%, de 20%, de 30%, de 70%, mas que tem que vir, mudança tem que vir. E tem uma coisa, eu acho que o médico veterinário, dentro do cenário da equinocultura de uma forma geral, seja no Brasil ou fora, ele é o grande elo desse mercado. Mas o papel dele não é tratar, não é apenas prevenir uma doença. A informação tem que partir dele. Porque ele é o cara que detém o conhecimento, ou pelo menos deveria deter o conhecimento sobre essa espécie. E a partir daí ele vai sim informar aos seus clientes, informar ao mercado, para que cada vez mais tenhamos criadores com qualidade. Porque é infinitamente melhor o resultado quando você previne esse resultado. Quando você trabalha com essa prevenção desde o potro, desde a seleção da égua com garanhão, a receptora, bom, enfim. Então, eu acho que o cerne da questão é vamos orientar, vamos informar ao mercado, as pessoas que venham fazer o curso, como a coisa correta deve acontecer e vamos seguir em frente. Bacana esse fato de ter comentado com relação ao veterinário ser realmente a ponte para tudo. Eu acho que eu sou formado há 17 anos. O Tenório é um pouquinho mais de tempo, o Dudinha um pouquinho menos de tempo. Mas, enfim, a gente não aprende isso na faculdade, por exemplo. Isso teria que ter, eu acho que teria que estar constituído dentro da faculdade. Já o veterinário que sai da faculdade, ele precisa ter essa atenção ao cliente. Então, o veterinário hoje sabe muito pouco de manejo. Ele malmente sabe cuidar, clinicar, mas o mais importante, antes de clinicar, é saber de manejo. Do que é cavalo, ou até mesmo o que é cachorro. A gente não tem isso na faculdade, por exemplo. Então, a gente aprendeu isso na vida. A gente aprendeu no mercado. Mas a gente está dando a chance dos veterinários que estão saindo da faculdade agora, ou até de quem está começando, a aprender isso logo. E isso vai ser um diferencial para eles. A gente tem pouca influência dentro das faculdades e a gente tem pouca presença de veterinários e estudantes de veterinário no nosso curso. O cliente, o treinador e o criador, ele está bem interessado nisso. Só que quem deve orientar esse treinador e esse cliente da gente, dono de áreas, são os veterinários, os futuros veterinários. Então já vai aí uma dica para quem ouvir a gente. Vocês que pensam em seguir a carreira no campo para tratar de cavalo, cuidar de cavalo,
O curso da gente é bacana, é bom para isso. A gente não teve essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade. Eu aprendi na vida, durante a minha carreira. E então a gente está dando a oportunidade de estar trocando essa ideia com quem tem conhecimento e quem tem vivência na carreira veterinária a estar com a gente. Então, eu acho que isso é um alerta, na verdade. Então, ele falou que essa ponte é muito importante. Nós, veterinários, somos 4 veterinários aqui. Talvez quem está formando não sabe a importância que ele tem no mercado hoje. Eu vou acrescentar uma pitada de sal no que você acabou de dizer, Lucas. Tem o seguinte, não é só o cara que quer trabalhar com cavalo no mercado. O cara que quer trabalhar com cavalo, que ele vá para um laboratório, que ele vá para a indústria de uma forma geral, se ele não entender a cadeia, o processo de criação do cavalo em si, esse cara não vai conseguir imaginar uma solução, ele não vai entender quando a demanda do mercado chegar para ele, aonde ele estiver, ele não consegue interpretar isso. Então, se o cara vai trabalhar com cavalo, não importa o setor que ele vai fazer, ele precisa dessa informação, ele tem que entender essa vivência, o quanto isso impacta para todo mundo. Não tem uma área da medicina veterinária equina que o desconhecimento sobre o manejo não vai afetar. Todas elas são afetadas e é a área mais negligenciada, de uma maneira geral, é essa. E muito por quê? Porque as universidades não falam sobre isso, as associações de criadores falam menos ainda sobre isso, e quando falam de maneira esporádica. Cavalo é um ser vivo com toda uma particularidade e que, se a gente não atentar para isso, o resultado final vai ficar sempre capenga. Uma hora acontece, pela sorte, igual você jogar cara ou coroa. Em algum momento você ganha, mas não é por aí. Agora, o dinheiro que é colocado, o investimento que hoje vem acontecendo nesse mercado, você precisa fazer isso da melhor maneira possível. Então, eu vejo que todo profissional da medicina veterinária equina, ele precisa passar por uma informação como essa. Senão ele não tem continuidade. Até a gente que molda o curso, na verdade, a gente fica na expectativa, porque traz tanta gente de fora, com conhecimento de fora, que passa desde a nanotologia, padrão racial, para quem trabalha com manga larga machado, isso é muito importante. Treinamento, né, Fernandinho? A gente, já é o 2º ano que ele vem. A gente trouxe ele, tanta experiência que ele traz para a gente, fora relacionada às nacionais e etc. Então é muita coisa que a gente está dando oportunidade, e se dando oportunidade, está trocando ideia. Então, até para a gente mesmo que molda o curso, toda vez que a gente faz é um aprendizado grande. Por quê? Porque é uma chance que a gente tem de estar junto, conversando sobre. A verdade é essa. Nós tivemos nessa última década uma evolução genética muito grande, onde o talento do indivíduo, do cavalo, é forte. Ele nasce com um talento muito bom. E muitas vezes se perde por falta de conhecimento de criação. Ou se perde ou não. Ou até mesmo diminui performance. Então você tem um animal talentoso com a queda de performance por problemas da infância. Sabe? Então isso é muito ruim. Você falou de problema da infância, me lembrou de uma conversa com o professor Alexandre Gobesso, especialista em nutrição, um cara top. A gente acha que o erro da nutrição é igual o boi, né? Boi se perdeu hoje, você bota comida nele e no final do ano ele ganha aquilo tudo ali, tá tudo bem. Cavalo não existe isso. Se o cavalo perdeu no útero da égua, a genética já não vai ser mais 100%. Se ele teve uma boa gestação, mas no momento crucial ali ao pé da égua passou fome, esqueça, a coisa não vai acontecer. Chega. Não tem condição. Então o cavalo perdeu. Não tem jeito. Então isso é mais um ponto que a gente tem que alertar as pessoas o quanto é importante a questão do manejo, a genética e tudo isso. Então, apesar da marcha ser psicomotor, né? O pessoal fala o chip da marcha, no final das contas, doutor Tenório, o senhor acha que a genética ela seria mais importante do que o manejo diário? Ou o trabalho fenotípico, né, que é a parte do manejo todo dia, ele é mais interessante, que vai dar uma viabilidade maior para esse indivíduo? Não tenho a menor dúvida, porque o manejo, acima de tudo, a genética é importante, ela sempre vai falar alto, sim. Mas se você não tem manejo, não tem expressão genética que vai funcionar 100%.
Então o manejo ele é fundamental que seja feito no sentido mais amplo possível da palavra, porque não tem como você juntar. Você acha que você vai pegar 2 campeões nacionais ou os melhores reprodutores, macho e fêmea, e dali você vai sair um produto que vai ser um campeão nacional. Se você deixar ele passar fome, se você não cuidar do desenvolvimento ósseo desse indivíduo desde cedo, esqueça. Você gastou uma fortuna, uma expectativa, você sonhou com aquilo e você não vai ter. Então, a genética é importante? Óbvio que sim. Mas se você tira o quesito manejo, você não tem genética. E vice-versa, né? Então, no fim das contas, genética sem manejo não sustenta a marcha. Não vai sustentar, não tem como. Não tem como, não adianta, não vai. Não. Também, já partindo dessa parte do início, né, doutor? No primeiro dia do curso, eu participei desde a primeira edição, e a cada ano que passa, eles trazem também novos convidados, aumentaram, como o Dudinha falou, começou com 1 dia, depois passou para 2, agora já são 3 dias, e realmente é um conteúdo muito denso. E a cada ano que passa, eles trazem conteúdos novos, atualizações e convidados novos. E Dr. Tenório é o que pega o primeiro dia do curso, já falando da base do cavalo, desde quando ele nasce e principalmente da parte do casco, que é onde sustenta e onde a gente vai ter o desenvolvimento desse cavalo atleta. Então, Tenório, o casco, ele já nasce moldado, ou ao longo do manejo que esse potro vai tendo, se principalmente essa receptora pariu no pasto, fui curar o umbigo desse potro depois, o potro passou não sei quanto tempo lá, não foi casqueado, não teve nenhum tipo de correção ali que tenha necessidade. Tem como a gente corrigir, ou até quando a gente pode ter esse trabalho, essa intervenção? Cara, o casco ele é a base de tudo, né? Base do cavalo, porque o cavalo é um mamífero quadrúpede que não foi feito para ficar deitado. Ele foi feito para ficar em cima dos seus cascos. Então, a partir do momento que você não cuida disso, do momento do nascimento em diante, você vai comprometer o desenvolvimento ósseo, você vai comprometer o desenvolvimento das articulações, você compromete o desenvolvimento da musculatura, ou seja, se ele tem ossos fracos e articulações fracas, o movimento é comprometido. Se ele não tem massa muscular, além de não se sustentar, ele também vai ter o seu movimento totalmente comprometido. Então, se você não olha o casco como elemento fundamental de sustentação e proatividade desse indivíduo, com 2 anos eu corrijo. Não vai corrigir. O tempo é muito curto para isso. Você tem até, no máximo, 1 ano de vida desse indivíduo para você conseguir corrigir, ou melhor, ou até diminuir problemas que você não tem correção total. Então, sem olhar para o casco, você já começa com uma falha absurda do seu manejo. Entendeu? Então a gente precisa, as pessoas têm que olhar para o casco, não aquela coisa, qualquer um faz, ou daqui a pouco resolve, não, porque não é assim que funciona. Então existe não só uma ciência, mas o casco em si, não é à toa que muitos hipiatras no mundo inteiro falam que o cavalo possui 5 corações, né? O verdadeiro e mais 4, um em cada casco. Tamanha a sua importância, a sua capacidade de movimentação. Então, sem esse cuidado, não adianta. A frase milenar, né? No foot, no horse. Sem casco, sem cavalo. Né? No curso nós falamos isso e percebemos que a desinformação do cliente, dos participantes do curso é muito grande. Eles não sabem quando intervir, por que intervir, que esse casco nasceu tortinho, precisa alinhar até 6, 8 meses de idade. Então eles perdem um time, muitas das vezes, por desinformação. E muitas das vezes negligenciam a nutrição por desinformação. O nível genético aumentou muito, mas eles não estão aumentando o nível de qualidade de manejo de criação. Enquanto um não está, o outro está. Então aquele indivíduo talentoso que tem tudo ali entregue para ele, logicamente ele tem uma chance muito maior. Certo? Já falando sobre essa parte, como a gente começa a trabalhar o cavalo machador muito cedo, quais são os principais problemas ortopédicos que você costuma encontrar, doutor Eduardo? Cada indivíduo tem sua particularidade. Cada criação tem sua particularidade. Cada metodologia de treinamento traz uma particularidade para a lesão. Isso é uma questão muito grande. Então, hoje eu trabalho conscientização e medidas preventivas para o atleta. O
Porque se você me falar de lesões, tem um leque muito grande. Muito grande. Mas muitas das vezes, a depender da criação, é aprumo, casco torto. Isso interfere em ligamento. Ligamento é um tendão de Aquiles para nós, entendeu? Problema de jarrete por causa de aprumos. Problema de musculatura, aquele animal tardio que demora de chegar, ele teve uma construção ruim, uma base ruim. Então, assim, é um leque enorme de lesões. Doutor Tenório já deu risada aqui quando eu comecei a falar, e eu quero saber do Tenório e do Dinha. E Lucas também, né? Que é quem começa esse trabalho. Tem uma idade mínima para começar o trabalho montado e por quê? Cara, o ideal é que você vai falar no geral aí de 3 anos de idade. Tem animais que pode ser um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. Mas o que a gente tem que ter em mente é que para o animal entrar no ritmo de trabalho, ele precisa estar com a sua estrutura óssea e articular minimamente formada. Infelizmente, a gente começa dentro do manga larga machador cedo demais. E aí a gente vai ter um prejuízo dessa atividade duplo. Primeiro, o cara não olha adequadamente essa conformação e não mexe nos cascos e toca o pau. E aí ele começa. É óbvio que a estrutura não está preparada para isso e o casco vai sofrendo. Qual é a próxima medida? Colocar ferraduras num casco que ainda não tem amadurecimento suficiente. A articulação também não está pronta. E aí, meu amigo, vamos acelerar. Acelerou esse processo, não adianta. Você não vai conseguir consolidar uma articulação, uma fibra muscular, um osso, querendo trabalhar o cavalo mais cedo. E aí começam todos os prejuízos, né? Não tenha dúvida. Então, e outro ponto que é importante, isso aí, acho que o Lucas sabe disso muito melhor do que eu, é exatamente o ritmo de trabalho que é colocado. Não se respeita o indivíduo. Normalmente a maioria faz uma receita de bolo de treinamento, replica aquilo na tropa como um todo, e quando você vê, você tem todo mundo explodido, todo mundo manco, cheio de problema, com retardo, com atraso, por conta da falta de observação do indivíduo, do entendimento do indivíduo. O tempo já está errado. E se você não observar esse cara, não tem como você tirar a coelho da cartola, não tem jeito. Eu vejo que os criadores, eles pensam em uma herdabilidade apenas, a herdabilidade da marcha. A gente esquece que existem várias herdabilidades. De ângulo, de perna, de anterior, de posterior. Temperamento, índole, dorso-lombo. Ninguém sabe qual é a proporção no manga larga machador da herdabilidade. Só pensam na herdabilidade da marcha. Mas tem muita coisa que envolve, né? Inclusive, pro pós, até chegar no casco, a gente sabe que o cavalo ele é moldado por ângulos, né? Por estrutura. Então, daí até chegar no casco, daí até chegar a lesão no raio-x, tem muita coisa para acontecer. Acontece muita coisa. E até chegar a mim para treinar, eu já vou ver, na verdade, ali o bolo pronto. Agora tem que ver como é que eu vou saber utilizar esse cavalo para marcha. Na verdade, eles deixam a gente muito confortável em treinar cavalo hoje, porque sabe que se a gente deixar a base sólida, equilibrada, eu vou ter conforto para trabalhar. Ele, na terapia, vai dar um conforto para a gente também. Mas a questão do iniciar, para a gente no manga larga machador, fica muito complicado, porque um potro ele está apto a competir nas posições, nos eventos, com 15 meses. Você acha que esse potro está sendo cabrechado desde quanto tempo? Então, 15 meses, para ele estar pronto, apto a competir. Ele está desde os 7, 6 no cabresto. O trabalho de cabresto, felizmente ou infelizmente, não sei, porque eu não trabalho, não direciono para isso, mas a gente precisa realmente, ainda no manga larga machador, ter esse acesso aos puxados, mas o trabalho é 90% do tempo em círculo. Essa articulação está pronta, está formada para trabalhar em círculo, mas a gente tem quem cuide disso desde cedo, seja prevenindo ou seja tratando. Então existe isso aí. O que é melhor? É prevenir ou tratar? É isso que a gente leva pro cara no curso. Vocês preferem o quê? Eu acho que 95% dos criadores vão preferir tratar, porque eles querem subir rampa. A gente está aqui para isso, mas a gente está aqui também para poder orientar. Eu acho que o seguinte, tratamento
ótimo, tirador e tal, parará, aquela coisa toda. Mas a gente diminui muito a vida útil quando você não pensa na prevenção do indivíduo. Então, você chega na rampa com prevenção. Você vai para a rampa com prevenção e com muito mais durabilidade, com muito mais fôlego do que se você tratar a cada hora que aparecer um problema, né? Então, de novo, a informação, e por isso que a gente pega antes do nascimento, porque é extremamente importante o acompanhamento dessa receptora, enfim, cuidado assim que nasce, para diminuir o máximo possível o surgimento de lesões. Porque, Eduardo sabe disso, não sei se ele vai concordar com isso, mas toda vez que você precisa tratar uma articulação, principalmente de maneira invasiva, o risco é enorme de dar um problema. E por conta da falta do cuidado inicial, do manejo inicial, você simplesmente fala, não, trata-se, Eduardo, trata. Ele vai lá e vai tratar, é o papel dele. Mas e se der um problema? E aí? Aquele indivíduo, muito possivelmente por conta desse problema, acabou a carreira esportiva dele, a vida atlética dele, aquela genética, aquela expectativa toda. Eu entendo que todo mundo quer ir contra o tempo, né? Do tratamento, tirou a dor, vamos embora. Mas você está indo contra algo que não tem como ser revertido. Então, a partir do momento que você previne, o tratamento ele precisa ser cada vez menor e o resultado disso tudo cada vez maior. E você tem mais longevidade, as estruturas estão mais preservadas. Então, a prevenção ela é sempre muito melhor do que o tratamento. Na minha opinião, eu acho que isso é uma grande ideia que a gente traz para o pessoal dentro do curso. Uhum. Eu acredito assim, eu rodo muito várias áreas, vários estados, e a cabeça do proprietário influencia muito nisso. O respeito com o indivíduo e com o atleta. Eu já ouvi Lucas falar várias vezes, é o tempo do cavalo. Espera, é o tempo do cavalo. Tem aquele proprietário ansioso, que não respeita o indivíduo, não respeita o cavalo, e tem aquele que respeita o cavalo e respeita o treinador. Beleza, Lucas, é no tempo. Aí vai sair no tempo dele. Mas outros locais assim que nós andamos não respeitam o indivíduo, não respeitam o cavalo. Que isso para mim é ruim, sabe? Eu como médico veterinário tenho que conduzir da melhor forma para que ele faça um bom campeonato, ele tenha uma curva de performance muito boa, um desempenho, mas a maioria das vezes agride um potro, entendeu? A condição física e a integridade dele para ele chegar para a vida atlética adulta, entendeu? Tenório roda aí, o Lucas já deve ter visto também, para casquear cavalo que saiu do cabresto, que foi para a sela, que tem um casco atrofiado, porque ele usou ferradura a infância dele toda. Então ele chega para treinar montado com um casquinho de potro, porque o casco não teve expansão, o casco que deveria estar sem ferradura e ficou com ferradura esse tempo todo, entendeu? Então a cabeça e conscientização do proprietário é fundamental nisso. Então, basicamente, a lesão vai ocorrer por causa do peso e do trabalho excessivo que acontece precocemente. Também. E, Tenório, já com tudo que você acabou de falar, basicamente, por exemplo, um erro de casqueamento pode definitivamente interferir na funcionalidade e na vida longeva, na longevidade atlética desse indivíduo, não é? Não tenho a menor dúvida disso, porque se eu estou falando de base e casco é base, eu não vou conseguir nunca construir um prédio sem a adequação dessa sustentação. Não tem como fazer isso. Então, se o cara não cuida desse casco desde cedo, e entenda, quando eu digo cuidar, é cuidar adequadamente, é fazer o casqueamento correto, não é qualquer tipo de casqueamento. As pessoas têm a mania de querer manipular excessivamente o casco. Gente, o casco do cavalo, ele é considerado um casco embrionário do momento que ele nasce até 1 ano de vida. A estrutura real embrionária, ela é substituída pela estrutura definitiva aos 4 meses, entre 4 e 5 meses de idade. Daí para frente, esse casco começa a ganhar uma estrutura córnea mais resistente, tá? Mas mesmo assim, ele ainda até 1 ano de idade, o casco é muito mais água
do que tecido queratinizado, do que estrutura córnea, e você está manipulando de todo jeito. Eu já cansei de chegar em propriedade ou de receber animal para que eu pudesse tratar, que os caras estavam vindo com ferradura quente nos cascos, de potro. Isso é surreal. É uma estrutura muito sensível para você fazer esse tipo de coisa. Ah, não, tem que usar uma ferradura muito pesada, porque o animal tem que mudar o movimento. Primeiro, ele está aprendendo a andar. A musculatura não está pronta, as articulações não estão definidas. Aí você bota mais um peso. Não tem como. Isso é inviável. E, obviamente, você acaba machucando esse animal. Eu diria que até de forma intencional. Porque você pegar, mas na minha cabeça não consigo achar uma outra expressão. Porque existe uma intenção em fazer isso. O cara tirar demais para provocador, o cara botar uma ferradura totalmente inapropriada, e aí a coisa vai degringolar. Aí lá na frente você tem um defeito que você não recupera, ou 100%, recupera parte disso. Outra coisa, a sensibilidade psíquica desse indivíduo, porque ele foi traumatizado na manipulação do casco. Aí quando você tenta fazer a coisa certa, o animal tem um baita de um reflexo. Puxa, bate, fica incomodado, tem uma sensibilidade excessiva naquele casco. Por quê? Porque ele foi manipulado da maneira errada, desde cedo. Então, podemos fazer? Podemos e temos que fazer dentro da modalidade, dentro da raça manga larga machador. Mas o que precisa é o conhecimento adequado sobre a estrutura do casco e como fazer isso adequadamente, que tipo de material a gente pode usar e deve utilizar para fazer isso. Pronto. Então aqui agora vamos fazer o seguinte. Pela sua parte, como médico veterinário ferrador, você como quem mexe com a parte de ortopedia e você com a parte de treinamento, por exemplo, um desequilíbrio lateromedial de talão ou com uma pinça muito longa com um talão muito baixo. Para você, como é que isso vai influenciar no movimento? Para você, Tenório, o que é que isso vai influenciar em toda a coluna óssea e no que isso vai gerar de lesão? E para você, se você pega muito esse tipo de lesão, e como é que realmente as estruturas são afetadas devido a esses desequilíbrios? Para mim, normalmente, é excesso de verticalização do movimento. Você tem talão baixo, pinça comprida, normalmente os cavalos eles tendem a subir mais o movimento. E você acha que a turma costuma, como eu já ouvi falar, até o Dr. Tenório conversou comigo em uma das nacionais, ele estava falando que o pessoal falou que cavalo tinha que ter mão de gato e pé de pato. Então, isso, como vocês falaram, provocados de maneira proposital para causar um certo efeito. Mas aí tem um negócio. A gente não adianta só condenar quem faz. É quem premia, né? A gente tem que condenar quem premia isso aí. Obrigado. Obrigado. Então, assim, eu falo direto. Enquanto não se deixar de premiar o que vira exemplo para poucos, não vai mudar. Você acha que o cara que vive disso vai fazer o quê? Ele vai fazer o tempo todo a mão de gato e o pé de pato. Então, assim, não tirando a culpa, né? E eu vivo disso. E eu sou um cara muito privilegiado, eu acho, no contexto. Porque eu comecei sem nenhuma influência, vamos dizer assim. Eu comecei bem realmente do básico. E eu entrei no meio do cavalo, no mundo hoje sombrio que a gente vive. Eu vivendo disso, tentando acertar, né? As coisas certas. Perfeito. Mas vivo realmente num meio que a gente vê muita coisa, muita maluquice. A verdade é essa. Hoje a gente discute as maluquices. E a gente abre espaço lá no curso para discutir essas maluquices. Mas eu acho o seguinte, enquanto a gente não tiver corpo técnico que puna isso e que deixe de premiar, a gente vai para outras abordagens, o peso do cavalo. Se a gente for falar de só as atrocidades do casco, a gente vai falar de atrocidade também na nutrição. Na nutrição, no ganho, porque acha que o cavalo gordo é que ele vai ganhar morfologia. E no padrão rege que o nosso corpo tem que ser atlético, definido, delineado. Então, assim, é muito pano para manga. Mas indo no que você falou, só vai barrar quando deixar de premiar. A verdade é essa. Eu, na minha experiência, diversos campeões, já foram vários, onde tinha que vir depois para um tratamento para ter qualidade de vida, para sua aposentadoria. Nós preparávamos esse cavalo para entregar para ele fazer um bom campeonato, sabe? Mas muito ciente. Eu sou muito aberto com o proprietário do cavalo.
Ó, tá acontecendo isso, vamos desequilibrar? Pronto, o proprietário autorizou, ele é o responsável pelo cavalo. Porque por mim, era sempre equilibrado, bonitinho, do melhor jeito. Mas a nossa realidade tem, essa realidade ganha, essa realidade E essa tá no mercado. essa gestão quem faz é o treinador, viu? O proprietário, ele ouve muito mais, sem tirar o mérito, que eu sou treinador também, mas o proprietário, ele ouve muito mais o treinador, o puxador, do que quem carrega a informação. Na cabeça dele, o placebo existe. Então, o desequilíbrio do casco, na cabeça dele, por desencargo de consciência, bora desequilibrar, que sempre deu certo. Lembra que a gente começou a falar aqui na individualização do cavalo? Ninguém individualiza. Deu certo com um, vai dar certo com todos. Então... Olha, qualquer desequilíbrio não se justifica. Qualquer desequilíbrio, qualquer excesso vai trazer comprometimento para quem está na cela, vai trazer comprometimento na terapia, qualquer que seja que o médico veterinário vai utilizar, porque quando você desequilibra, a gente está olhando para o casco. Você só está esquecendo de imaginar ou de perceber o reflexo que isso vai ter para as estruturas internas. Vamos falar só da articulação interfalangiana distal. Eu estou diminuindo o espaço articular de um único lado em detrimento do outro. Só isso, por si só, já é um baita de um problema. Entendeu? Então, de novo, desequilíbrio não é justificativa rigorosamente nenhum. Uma certa vez eu perguntei para o Lucas, já trabalho com o Lucas há muitos anos, até antes de conhecer Eduardo, eu já trabalhava com o Lucas. Perguntei para ele, vem cá, cara, quantos cavalos eu atendi para você que pioraram depois do casqueamento? Ele parou, olhou, fez uma conta rápida dos anos e disse, cara, não lembro de nenhum. Mas não estou puxando brasa para sardinha nenhuma aqui não, mas a questão é a seguinte, e ele, por ser um cara experiente e que entende o indivíduo, e já fez muitos artifícios, obviamente, não tem um que não tenha feito, a hora que você tira o artifício, organiza, ele passa a ter uma sensibilidade e um conhecimento muito maior sobre aquele indivíduo, porque ele sabe que ele está dentro das condições naturais dele e ele vai conseguir tirar o máximo dele. Outros casos que nós tivemos juntos foram 3 anos seguidos fazendo campeão nacional. Qual foi a condição? Os animais estavam num ponto que ele falou, meu, daqui para frente não dá mais para ir. Ou organiza a casa para a gente conseguir, ou então esquece. Ah, não, vamos organizar. Resultado, 3 anos seguidos campeão nacional. Uma das coisas que me chamou muita atenção no começo eram aqueles animais que ganhavam os campeonatos e ficavam inválidos ou com a qualidade de vida comprometida. Graças a Deus, até hoje, todos que voltaram dos campeonatos têm uma boa qualidade de vida. Porque eu tento respeitar isso ao máximo e alertar e tudo. Alguns proprietários sempre falam, o que você decidir, está decidido. Então isso é importante, entendeu? E buscar o equilíbrio é mais importante ainda. Então sempre chamamos Tenório lá, precisamos organizar isso aqui. Tem uns outros ferradores também que trabalham muito bem. Mas a individualização tem que existir. Lá dentro do Baixa Fundo existe isso. Cada indivíduo é cada indivíduo. Nós tratamos de forma diferente. Tem melhorado. Então não existe um modelo ideal de treinamento para o cavalo um só caminho, né? Existe um modelo ideal, sem conflito. De preferência, sem conflito. Porque se você mexe no equilíbrio, se você mexe na ferradura, se você mexe no que é natural para o cavalo, vai gerar conflito. Gerou conflito, você vai mexer na parte psicológica. Mexeu na parte psicológica, mexeu na parte de aprendizado. Mexeu na parte de aprendizado, você começa a ter déficit de treinamento. Isso é ótimo. Esse gancho do Lucas foi sensacional. Aí eu vou fazer só abrir um parênteses aqui. A gente está indo para a 5ª edição do Encontro Nordeste de Ferradores, que é um evento em que eu criei em 2017, exatamente para dar foco em cima da podologia do ferrajamento. Eduardo já participou de várias edições, enfim. Esse ano, o assunto central é dor. Ou seja, aonde a podologia, aonde o ferrajamento colabora ou não com o tratamento da dor no cavalo. Gente, se eu gero conflito,
olha a quantidade de coisas que ele elencou aqui só em gerar conflito. Aí eu vou substituir. Se eu gero dor, o que mais eu vou ter de forma natural? O que eu vou conseguir de expressão genética nesse indivíduo provocando dor nele? E, normalmente, o pessoal busca isso, provocando essa dor, provocando esse conflito, mexendo de forma inadequada nos cascos. Então, não dá. E essa parte do treinamento que você fala que deveria ser tão individualizada, também tem interferência diretamente da morfologia, né? Porque, por exemplo, tem cavalos que têm a frente um pouco mais paralela, outros têm a frente muito mais lançada, alguns cavalos têm a quartela um pouco longa, talão mais baixo, outros já têm a quartela um pouco mais fincada. Então, tudo isso vai te dar um norte. Vocês fazem uma análise do animal em morfologia e em estação para depois poder trabalhar com ele tanto de cima quanto de baixo. Até porque você não tem como o cavalo não ter limitações de movimento com certas angulações. É o mapeamento do atleta, né? A gente faz na hora que bate o olho no cavalo. Não precisa nem montar para saber. Inclusive, o cavalo parado, a gente consegue ter uma noção de como é que é ele em dinâmica. E saber usar disso. Existem regiões compensatórias, existem. Só que a gente, como treinador, tem que saber também aonde a gente vai agir para encobrir essa limitação. Ou fortalecer determinadas áreas para o cavalo não esboçar isso, essa limitação. Por isso que é importante saber a aptidão do cavalo, né? Porque, na verdade, na cabeça de alguns treinadores, eles acham só porque que o potro ele precisa ser trabalhado, ele precisa render tudo que ele vai precisar. Aí vem ferradura pesada, aí vem corrente, aí vem um monte de artifício. O ideal, na verdade, é que não exista artifício. É que ele esboce a naturalidade dele e que a gente reforce isso, melhore isso, como um atleta. Então, um cavalo andando sem estar treinado para competição é diferente de um cavalo treinado para competição. Então, vai na energia, no vigor do movimento, tudo isso. Só que é importante você se atentar, ele tem aptidão. Então, o cavalo da gente, como a Galarga Machado, ele é cobrado desde a concepção, desde o cruzamento entre o campeão nacional e a campeã nacional. Depois ele nasce cobrado. Depois ele cresce com 1 ano e meio, ele é montado. É o pelinho. Então, precocemente, nosso cavalo é exigido desde o nascimento, desde a concepção. Então, o pelinho vai de 1 ano e meio, depois 2 anos e meio, depois vai montar com 3 anos e a expectativa continua e ele continua sendo cobrado. E você imagine, para um indivíduo que na escala de inteligência, se a gente for comparar aí com esses Border Collie, golfinho, chimpanzé, ele está lá atrás. Ou seja, ele não é dotado de inteligência, o cavalo. Apesar da cabeça, da memória funcionar muito bem. Então a gente está exigindo do indivíduo que ele não tem inteligência para raciocinar essa cobrança, não. O ser humano hoje está cheio de problema aí, por causa de cobrança, que dirá cavalo. E onde é que entra aí, Tenório e Lucas, realmente o alinhamento, o acerto na hora do treinador e do ferrador? Como trabalhar juntos ali nessa hora? Que dá tantas controvérsias. E Tenório, eu sei que Tenório gosta dessa conversa. Não, a questão é muito simples. As pessoas dificultam demais isso. Cara, alguém aqui é detentor de todo conhecimento? Negativo. Não tem como. Então, a partir do momento que você constitui o que, a meu ver, é o mais difícil em qualquer atividade, uma equipe de trabalho, e essa conversa de equipe eu já tive com o Lucas muito tempo atrás, falando sobre a importância para ele como treinador de montar uma equipe. Só que a montagem de uma equipe ela vem do peão, do treinador que trabalha com ele quando ele não está lá, do médico veterinário, do ferrador, do proprietário. Se você não tem um time, acabou, não tem como, nada vai dar certo. Entendeu? Não adianta o treinador dizer, não, tem que ser do meu jeito. Se é do seu jeito, é melhor nem começar. Porque ninguém está 100% correto. Eu não estou, ele não está. Mas a partir do momento que você tem um planejamento, um objetivo, as coisas vão acontecer. Varia muito de acordo com o que passa na cabeça do treinador. Muitas vezes o treinador coloca na cabeça dele que ele quer andar pelo cavalo, né? Aí ele começa a folclorizar as ferraduras.
antes mesmo de colocar no pé do cavalo, da mão do cavalo, a ferradura, ele começa a imaginar como é que ele estaria andando. A gente sabe que peso, largura de chapa, de ferradura e etc., é um assunto polêmico, tem as interferências na própria percepção, e a marcha realmente é um negócio meio que por vezes ingrato, a dinâmica da marcha, né? Principalmente na marcha picada. Só que quanto mais existir esse conflito entre treinador e ferrador, sendo que o objetivo principal dele é gerar conforto e equilíbrio, qual é o melhor ferrador para você, Lucas? É aquele que não faz meu cavalo mancar. A verdade é essa. Só que o treinador não tem isso na cabeça. Ele começa a imaginar ele andando com aquela ferradura, a pesada no pé, o alumínio na mão, e aí tal, sem mesmo antes ver o cavalo andando. A gente tem as nossas direções relacionadas à ferradura, isso é natural, isso é normal, né? Mas tem muito treinador que ele começa a imaginar o cavalo andando com aquele que ele sonhou. A verdade é essa. Aí começa o conflito com o ferrador. Aí o ferrador, o que é que ele faz? Ele lava a mão. Irmão, você quer que eu faça como? Ou então o ferrador não vai lavar a mão. Falou, velho, é o seguinte, eu não consigo fazer isso, eu não vou fazer isso. Certo? Eu não vou fazer isso. Eu vou ferrar o casco como o veterinário me mandou. Tenório hoje, eu acho que ele é um caso à parte, porque na verdade ele já está muito mais para bombeiro do que como ferrador. Ele vai lá muito mais para apagar fogo. E aí as pessoas começaram a se atentar a isso. E aí chamam ele para poder apagar o fogo. Aí a questão, quantos cavalos depois que eu mexi pioraram na dinâmica? Aí você fica, pô, nunca. Ele só fez dar conforto. Mas o treinador não tem isso. Eu acho que o acesso hoje, principalmente aos treinadores mais tradicionais, mais antigos, o acesso a Tenório e o acesso de Tenório a eles já está muito melhor. Porque sabe que apaga fogo. Mas enquanto ele não se atentar que o ferrador ele pode ser um amigo também, para não precisar pegar fogo, para evitar do incêndio acontecer, ele vai ficar mais confortável. O que eu percebo na roda, na verdade, na roda de amigos treinadores, é que existe um monte de linha, de direção. Preconceitos. Preconceito e existem conceitos. Uhum. Não é só não. Existem conceitos que batem firme que determinados ferrageamentos dão certo por isso. Eu, na verdade, eu acho que eu sou um pouco de exceção. Nem lá eu vou na ferradoria. Ainda mais se Tenório for lá. Porque, pô, ele vai fazer o que Dudinha esboçou, falou pra ele que é o caso clínico. Então eu vou fazer o quê na ferradoria? Nada, só se for tomar um café. A verdade é essa. Mas o treinador fica um pouco preocupado, justamente, em ele mudar o que tá passando na cabeça do cara. Então é muita coisa que passa na cabeça do treinador. É uma pressão muito grande pro treinador que tem que ganhar um campeonato. Então quando nós começamos, nós aprendemos uma coisa com o Espigão. Tem que mapear, tem que ver todos os pontos de dores. Então é diferente do exame de claudicação comum, que você busca uma dor e pronto, aquele boleto. Uhum. Então nós começamos a fazer um mapeamento, onde nós começamos a planejar o futuro desse indivíduo. Nós temos ele para quando, como. Eu estava conversando com o Lucas hoje. É válido levar um animal 1.000 km de ida e 1.000 km de volta? Um animal que tem lesão? Se nós podemos rodar 100 km, foi ali e voltou, 200. Olha a diferença de distância de viagem. De cansaço, de peso em cima da lesão, de tudo. Então, esse engajamento veterinário, treinador, ferrador, tem que existir, tem que ter esse diálogo. Alguns ferradores não abrem diálogo para o veterinário. Eles querem ouvir o treinador a forma de andar. Mas o veterinário quer buscar um conforto e melhorar até a prevenção de lesões. Então isso acontece. Então eu fico assim, às vezes como veterinário, converso com o treinador, converso com o ferrador, converso com o dono do área, tentando ver a melhor forma para o indivíduo. Entendeu? Eu não vou ditar a ferradura de prova. Não é o meu trabalho. Mas eu dito que precisa estar equilibrado, precisa tratar a tal lesão e, se for necessário, vai utilizar a ferradura terapêutica para tratar, não para fazer a prova. Tem um negócio que eu acho que interessante, é que, se tratando como treinador, o grande problema dos treinadores hoje é que ele quer que o cavalo ande durante o treinamento como ele tem que andar na prova. Então, assim,
para satisfazer o ego ou realmente relaxar a consciência dele, o cavalo ele precisa andar como ele tem que andar na prova, todos os dias que treinar. Ninguém se contenta com um dia ruim de treinamento do cavalo. É difícil a gente botar a cabeça no travesseiro. Mas, claro, se você tem um objetivo, se você quer simular uma prova todo dia que você treina, você vai ter que arcar com isso. Eu não trabalho assim. Eu trabalho o cavalo pensando em trabalhar o corpo, a estrutura. Eu não trabalho. Simulação de prova é quando está próximo da prova. Então, o grande lance, e os cavalos sofrem com isso, é que o cara, para poder a consciência dele ficar tranquila e relaxada, o cavalo precisa treinar do mesmo jeito que ele precisa se apresentar. Isso aí tem um detalhe que é o seguinte. O atleta humano de alto rendimento, ele nunca chega numa Olimpíada, numa Copa do Mundo, no que for, no auge dele. Senão o corpo não aguenta. Ele vem numa ascensão. Tudo isso é estudado, é programado. Alimentação, treino, tudo. Psicológico do cara é preparado para isso. Bom, a competição é em junho, ok? Beleza. Eu vou ter todo um cuidado de programação para que eu entre em junho, na época da competição, tipo a 90% do meu potencial. Porque eu tenho que estar em 100% durante a minha competição. Porque se eu chegar a 100%, tem viagem, ambiente diferente, um monte de coisa que vai acontecer e eu, na hora que eu tenho que provar o meu 100%, eu já tinha que estar dando 110%, 120% e não tem organismo que aguente isso. Nós no Baixa Funda, no nosso curso, nós temos uma parte que nós falamos muito da curva de performance. Exatamente. Essa curva de performance é quando nós preparamos o indivíduo para ele chegar no topo, lá dentro da gameleira, lá dentro do evento. Então, algumas das vezes o cavalo está muito bem em casa, no topo da curva de performance, e ele entra em fadiga, entra em excesso de trabalho, e ele começa a ladeira abaixo. Aí ninguém segura. Não tem como. Não tem como. Então, já puxando por isso aí que você falou, uma exaustão de treinamento, ele vai dar um resultado rápido ou um problema cedo? Um problema cedo. Problema cedo, não tem a menor dúvida disso. E que não vai nem chegar para ir para a rampa. Quantos cavalos saem de casa já numa pré-exaustão, viajam, mudança de clima, mudança de água e chegam para entrar no parque, cara, nem entrou, mancou, teve uma laminite, enfim, não dá. Eu já vi vários indivíduos com muito talento, muito bons, dentro de um parque de exposição, com excesso de atividade física. Todos os dias. Vai entrar, tipo, hoje é segunda, vai entrar na sexta-feira, trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E trabalha, Existe né? E trabalha. fadiga, não tem grupo muscular que segura essa onda de exercício. E a cabeça, entendeu? a própria cabeça do indivíduo, né? Na teoria, aguentar era para aguentar, né? A gente trabalha o cavalo para isso há décadas, há séculos. Só que o grande lance que eu acho com relação à exaustão está muito mais relacionado também à parte mental do treinador, que influencia na parte mental do cavalo. Uhum. Eu acho que eu já posso me considerar da velha guarda, né? Dos treinadores. E a jovem guarda, a galera que está começando, vem realmente de uma linha que a informação está entregue aí, né? No celular, né? Na ponta na mão, na ponta do dedo. E, na verdade, eles vão construindo a didática de treinamento deles de acordo com o que eles estão vendo na internet. Isso mexe com a cabeça deles. Isso que a gente vê, ele chegar, trabalhar um dia antes de viajar, no outro dia trabalha, no outro dia trabalha, no outro dia trabalha, e no outro dia ele vai se apresentar, a gente não pode esquecer que, fora a questão física para o cavalo, eu acho que é mais ainda, é como é que está a cabeça desse treinador passando essa informação para o cavalo. E a verdade é essa insegurança de trabalhar todos os dias, e só pode ser isso, né? Porque, na verdade, ele nem deveria estar no parque de exposição. Se ele não está conseguindo trabalhar bem um dia para descansar um dia, não era para ele estar no parque. Ou até mesmo trabalhar um dia, o segundo dia vai ser menor de intensidade, né? Ele vai trabalhar menos, obrigatoriamente. Eu acho que a linha é essa, né? O cavalo, ele acertou, ele tem que parar. Mas se o cara leva
e tem essa necessidade de trabalhar 3 dias pré-prova, ele não tem que estar no parque. Ele não tem que estar no evento. Muito peão não se atenta a isso. Então, o que é que está influenciando? É a cabeça do cara na performance. Eu estou falando aqui, brincando, né? Teoricamente, era para o cavalo aguentar. Eu já treinei um cavalo que ele trabalhou depois do campeão de marcha da categoria dele, durante a nacional. Ele descansou o dia depois e ele trabalhou, ele foi montado todos os dias até o grande. Mas ele foi montado porque eu senti que a cabeça dele trabalhava melhor sendo montado, mas não levando a exaustão. Ele gostava de trabalhar, eu só soube usar isso, usufruir dessa aptidão desse cavalo. Nunca consegui fazer isso com nenhum outro cavalo. Novamente individualizando, né? Sim. Animal total. do outro. Aí é a sensibilidade do profissional, do treinador, não tem como. O problema não é trabalhar, é trabalhar saber. como. Uma vez você falou comigo que tinha cavalo que você simplesmente montava coisa de 20 minutos ou menos, o cavalo até às vezes sem suar, e você devolvia o cavalo para baixo, porque ele te devolveu tudo aquilo que você precisava. E hoje em dia, como você falou, a jovem guarda, você não acha que também existe uma diferença entre montar cavalo e treinar cavalo? Muito. Porque tem muita gente que monta cavalo, mas não treina cavalo. Treinar cavalo é a parte essencial do que você precisa para você chegar num objetivo. Então, se você não vai traçando pedaço por pedaço, como vocês falaram, da curva de performance, né? Você levando aquele indivíduo um dia após o outro para chegar no objetivo final, você simplesmente... Você quer se encaixar como treinador de cavalo, na minha opinião, você tem que ter 3 atributos fundamentais. Você tem que ser paciente, experiente paciente e observador. Se você não tiver esses 3 pré-requisitos, na minha opinião, você não é treinador de cavalo. Posso adicionar mais um? Dudinha falou isso, inclusive no último curso de formação. Humildade intelectual. Ele falou justamente que, às vezes, a gente quer que aconteça alguma coisa, a gente não está dando conta e a gente, às vezes, tem medo de perguntar. Não foi, Dudinha? De chegar para outra... Essa última década aí, a enxurrada de tecnologia, como o Lucas falou, a informação está no celular. Na palma da mão. Se ele observar aquilo, ele aprende, ele pergunta, tem diversos cursos, diversas técnicas, onde ele pode construir as habilidades dele para treinar a cavalo. Eu acrescento mais uma coisa. O treinador de cavalo, dentro de tudo isso, o conhecimento que ele precisa ter e a preocupação, tá? Porque o Lucas, quando ele monta um cavalo, ele sabe a ração que ele está dando. Ele sabe se aquele indivíduo está respondendo bem àquela alimentação ou não. Ele sabe que o ferrajamento está na condição. Ele sabe que o cavalo está sendo bem assistido, a vacina está em dia, o vermífugo está em dia, mas isso passa pela cabeça do treinador. Se você tem uma equipe de jogadores, 11, 6, quantos forem no seu time, você tem 11 indivíduos, em que, se aquele cara dormiu mal aquela noite, ele vai performar mal. E se o treinador não tiver essa sensibilidade, não adianta. Uma experiência olímpica muito legal que eu tive era que os cavaleiros, eles não deixavam que os tratadores apenas pagassem as rações ou fossem encaminhar os cavalos antes de um dia de treinamento. Os caras chegavam às 5:30 da manhã nas cocheiras, primeira coisa que eles faziam, iam ver os cavalos. Passou bem a noite? Comeu tudo que foi colocado para ele comer? Como é que está isso? A ligação treinador-cavaleiro-cavalo não é só apenas passar a perna e montar. Se você quer ser um treinador de cavalos, você precisa ter esse leque de informação na sua mão, senão não vai. Desde que Tenório falou, o que é que muda desde a formação básica do indivíduo até a hora da alta performance ser exigida? Da minha parte, a integridade, mapeamento, integridade e curva de performance. A aptidão, tanto de pista, aptidão de treinamento, o Lucas Lira pode falar melhor. Talento ajuda. É um grande facilitador, né? Não tenha dúvida. Ainda mais de quando eu comecei para hoje, eu fico brincando com os clientes. Os clientes, por vezes, querem deixar os animais mais tempo lá em casa. Eu falei, rapaz, leva embora que eu tô meio preguiçoso. E eu não tô mais para isso, não.
talento ajuda. Quer ver só ele ficar feliz? Como é que a gente trabalha a pista, a competição, versus o campo? E como é que a gente equilibra essa qualidade? Até lembrando da eguinha de curral. Se puder unir as duas coisas, é bom, né? Mas a gente sabe que tem cavalo que ele nasce para fazer aquilo, para andar no redondo. Ele não nasce para trabalhar. A verdade é essa. Quando a gente consegue ter essas duas coisas, eu que sou um cara mais do campo realmente, que cresci montando em cavalo de serviço e tal, a gente fica muito satisfeito. Mas aí também, eu como treinador, eu não posso ter a ignorância de não direcionar esse cavalo só para aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, que eu vivo disso, né? Eu não sou 100% satisfeito com o meu trabalho quando eu vou avaliar cavalos, mas eu tenho que saber direcionar os cavalos que são realmente feitos para o game, para a pista. Dificilmente você vai ter as duas coisas. Tem cavalos que eles conseguem andar bem numa prova, vão ganhar, mas tem cavalos que não conseguem trabalhar. Não é cavalo de serviço. Ele não consegue realmente desempenhar esse papel. Primeiro que, por vezes, ele não tem nem integridade para isso. Ele não consegue. Tem cavalos, por exemplo, que eu não consigo fazer rotina dele subir e descer ladeira. Por conta das lesões. E tem cavalo que não gosta disso aí. Tem cavalo que gosta de andar para frente. Aí cabe ao treinador saber realmente essa aptidão, entendeu? E a gente sempre... Eu sempre estou nessa linha aí que você está falando, entre a cruz e a espada. Então, o que é melhor para criar, o que é melhor para treinar? E eu vou trazer o que para minha tropa? Isso. Será que eu trazendo isso para minha tropa eu não vou demorar mais de ter resultado? Será que não é melhor eu comprar um reprodutor que comprovadamente ele dá bicho de pista? Ou é melhor o quê? A associação tá se atentando às questões de aprumo, às questões de integridade? Tem que ver isso. Você quer criar cavalo, conceito de cavalo de sela, ou você quer fazer cavalo para pista? Então, por vezes, deve ser por isso que a gente que tenta selecionar cavalo demora mais de acontecer. Mas o valorizado é que acontece logo, né? E ninguém repara o que é cavalo. Então, nesse contexto, quem fala muito disso é seu Djalma, né? Cavalo é para montar. Tanto que quando ele tem um campeão nacional, que era o Cadaial, ele botava o cavalo para trabalhar mesmo, para prender gado, para ter funcionalidade. Você não acha que o trabalho da pista, exclusivamente a exposição, quando a gente para olhar só isso, quero cavalo de pista, a gente acaba esquecendo alguns outros atributos, lembrando que a gente tem certas linhagens que geneticamente a gente, como vocês falaram, é uma coisa que é passada de um indivíduo para o outro. Então, por exemplo, os defeitos também são passados. Teoricamente, não somente as qualidades. Teoricamente, a gente não pode se prender à lesão, né? A lesão, ela não passa, né? Na verdade, o que passa é a conformação. Perfeito. O que predispõe. Então, você tem que ver o seguinte. A gente faz um estereótipo de determinados cavalos relacionando à lesão. Só que a gente não pode esquecer, voltando a manejo, que você tendo genética que transmite conformação ruim, que vai gerar lesão, você no manejo você consegue dar uma controlada. Você diminui muito. Diminui muito. Você consegue diminuir muito essa carga do defeito da conformação, mesmo porque tem um outro detalhe. Cavalo é o mestre da natureza em adaptação. Então, se você dá uma condição para você, entendeu aquele defeito de conformação, você consegue manipular aquilo da maneira mais adequada possível, o cavalo vai se adaptar àquilo ali, você dá essa condição a ele e vida que segue, entendeu? Então a gente tem que entender o indivíduo, observar aquele indivíduo e trabalhar de acordo com a demanda daquele indivíduo, entendeu? O planejamento de treinamento e pré-prova é mais ou menos dividido assim. Os animais que estão iniciando o doma, tem alguns que vão para lá, então normalmente chegam íntegros, nós avaliamos integridade de aprumo, se é torto, não é, e aí toca o serviço. Eu acho que o que você quis dizer foi o seguinte, o treinamento no campo e o treinamento no redondel e numa pista, eu já passei por isso, assim, de chegar no Aras e ser lesão só de um lado, porque o bicho ficava rodando, simulando prova, foi o que o Lucas falou. Então, às vezes, você consegue planejar de acordo com as lesões.
Eu não consigo subir ladeira e descer ladeira. Mas tem outros que precisam subir ladeira e descer ladeira para muscular a perna. Então, o indivíduo, para saber a atividade que ele vai fazer, precisa do médico veterinário como aliado. Entendeu? Eu tô aqui para colaborar para ele. Isso é questão do time, isso é equipe. Né? Ó, Lucas, eu preciso de 3 meses da nossa atual campeã das campeãs andando no passo. Onde baixinho se dedicou e saía puxando ela e voltando, porque ela tinha lesão. E nós fomos construindo, porque sabia que tinha que construir uma curva de performance para ela chegar na gameleira. Então, você passou um tempo sem montar nela. Muito. Um tempo. E quando voltou, ela tinha um dom e um talento da marcha. Véi, surreal. Precisa manter a integridade. Vamos dosar e fazer atividade direcionada. E deu certo. Como outros indivíduos também. Lucas, esse aqui não deve subir ladeira nem descer. Porque ele é baixa fundo, tem um ladeirão. Já outros sim precisam. Então, eu acho que esse contexto de individualizar o indivíduo e preparar para determinado é aliado com o veterinário. Para o ferrador, às vezes, fala, velho, não vá nesse piso pedregoso. Vai um piso melhor. Para o ligamento, a funcionalidade de uma ferradura terapêutica é melhor na areia. Então, nós precisamos individualizar. Ter um veterinário como aliado no Mas aí mexe na ferradura, o andamento não é mais o mesmo. Aí o cara fica, tá mal demais, bora arrancar. Por quê? Porque ele quer cobrança, né? De novo, né? Cobrança no cavalo. Ele quer que o cavalo ande igual, ele tem que andar na prova todos os dias. Eu achei isso aí da hora pra caramba, o que vocês acabaram de falar, que é basicamente a confiança que vocês têm um no outro. Que Dudinho acabou de falar, não, essa égua aqui eu só quero que você vai dar passo, né? Você não vai montar. Você não vai montar. E Tenório, não vou botar ferradura do que eu quero, não é o que você quer, é o que eu quero, que ela precisa no momento e tudo e isso dá tudo certo. Isso é transitório, gente. Isso não é definitivo, é transitório. É o bem-estar daquele indivíduo no final das contas. Eu já falei isso uma vez e o Lucas falou, velho, você não tem que ficar falando isso. Eu já peguei um indivíduo que ele não montou até a gameleira. Ele só fez cardiorrespiratório, onde o treinador, velho, a boca é muito boa e eu garanto a boca dele. Eu falei, me dê esse tempo até a gameleira. E o cavalo andou bem da gameleira e foi campeão nacional. Mas, Lucas, isso não é uma regra, isso é uma exceção. Total, exato. Entendeu? Mas essa exceção é compartilhada entre uma equipe. Entre o veterinário, entre o treinador, entre o dono do cavalo, fisioterapia, tratador, todo mundo. Acho que você teria dificuldade se não tivesse Renan, se não tivesse Baixinho. Com certeza. Se não tivesse Lucas, Tonho, todo mundo é uma equipe. Então tem que ter uma equipe onde todos confiam, porque tem que fazer. Tem que fazer gelo uma hora, tem que fazer. Tem que ferrar, tem que ferrar. Então é equipe, tem que ter gestão de equipe, entendeu? E tem algum exame preventivo que você faz? E algum mais relevante? E quais valem a pena fazer? Por exemplo, eu preciso fazer um exame tal de prevenção para esse animal, às vezes baseado até numa conformação que você observou, por esse cavalo tem uma tendência a isso, tem uma expectativa muito grande nesse indivíduo, mas preciso fazer um exame preventivo para poder... Nós chamamos lá no Baixa Fundo, onde a minha escola começou, como mapeamento. Tem que mapear. Isso muitas das vezes não é nem passado para o proprietário. É entre nós, onde nós temos mapeamento, as possíveis lesões que pode ter, o que tem atualmente, o que a gente consegue controlar aqui até chegar lá, entendeu? Então esse mapeamento é feito sempre. E aí a gente sabe o momento que nós vamos intervir como veterinário, como treinador, como proprietário, para conseguir ter um resultado positivo. Então o exame é de acordo com o indivíduo, um raio-x, ultrassom, ambos, entendeu? Às vezes o tato, o visual do cavalo, Lucas, essa quartela aí vai dar problema. Então é um conjunto de coisas direcionadas para o indivíduo. Então, Tenório e Dudinha, quais são as estruturas que elas mais sofrem na marcha? Já que a marcha, querendo ou não, ela é um esforço repetitivo, que está ali, mesmo que aconteça, como você falou, exceções na qual o cavalo não precisa estar trabalhando o tempo todo na marcha, mas muitos cavalos são trabalhados na marcha. E o que é mais exigido de estrutura? O casco como um todo, dentro do manga larga machador, ele sofre, ele vai ao limite dele, né? Da maneira como ele é manipulado. Literalmente. Né? Ele vai ao limite dele, isso aí é terrível. E, ou seja, tudo que está interno, coxim, ligamentos, a própria articulação interfalangeana distal, o dígito, tá? P1, P2, P3, estojo córneo são exigidos além da conta, né? Então isso é um problema grave. Enfim.
Do meu ponto de vista, volta pro individualismo. Eu acho que a morfologia já influencia. Você bate o olho no cavalo, aquele jarrete reto, aquela quartela em pé, o casco encastelado. Eu acho que cada indivíduo vai trazer pra gente, quando a gente bate o olho, tem aquela limitação de perna, tem aquela mão daquela forma, tem uma dificuldade de manter postura, certo? Às vezes o cara quer manter uma postura de um cavalo que ele morfologicamente não tem. Ele já é limitado, Ele né? é limitado e o cara quer trazer na mão essa postura. Então, é do indivíduo. Então, por exemplo, Lucas, nessa parte já individualizada de cada um, por exemplo, o Dudinha falou aí das angulações, braço, perna, jarrete, quartela. Você, observando o cavalo com a biomecânica completa, por exemplo, como é que isso vai trabalhar e interferir também além do temperamento, que é um fator que influencia muito no seu treinamento. Que às vezes você tem um cavalo que tem muito machado, muito bem angulado, mas falta temperamento. Às vezes tem um cavalo que tem um temperamento muito passado e não tem uma condição que vai te dar ali para você conseguir trabalhar. Como é que você consegue manejar isso tudo para poder extrair o máximo daquele indivíduo? Tem cavalos sem temperamento que com a rotina de treinamento você acaba trazendo ele para o que você quer. Você estimula muito isso. Não é com violência, batendo, não. Ele começa a tomar gosto pelo trabalho. Os cavalos mais passados, mais sanguíneos, a gente vê uma dificuldade maior por conta da cabeça do atleta, né? Tem cavalos que eles concentram melhor durante os eventos, né? São passados de temperamento em casa e no evento ele concentra. E aí você tem que ter também uma cabeça muito no lugar para você saber manejar ele durante o evento. E a forma de intervenção do cavalo mais sanguíneo em casa depende muito do que você apresenta a ele. Por quê? Porque o cavalo aprende por associação. Então, se você ensina ele a acalmar em casa, com o som, o seu som da sua voz, a sua atitude no estribo muda, a sua empunhadura das rédeas muda. Então, você fazendo isso em casa, ele aprendendo em casa, no evento ele vai estar muito mais tranquilo. Claro, a gente quer um cavalo concentrado, né? De preferência, entendeu? Mas a questão de temperamento em si, eu vejo que os cavalos costumam melhorar bem, os mais linfáticos, durante o treinamento. Se tiver potencial, a gente insiste mais ainda. E os mais sanguíneos, a gente tem que fazer realmente o direcionamento na apresentação com que ele consiga ficar mais concentrado possível. Tem cavalo que é muito bom, mas não tem cabeça de atleta. Não vinga. Tem cavalo que é linfático, que aprende a ter um vigor maior durante o treinamento. Claro, isso aliando sempre a quê? Manejo. Alimentação, nutrição, suplementação, rotina de trabalho. O cavalo preguiçoso, as pessoas acham que ele tem que trabalhar mais. Na verdade é o contrário. Na teoria, ele tem que trabalhar mais para ver se toma gosto, né? Eu uso o contrário. Ele trabalha menos. Ele tem que tomar gosto pelo serviço. Ele tem que acabar mais cedo. Ele tem que ir para a baia mais cedo. Ele tem que ter um conforto mais cedo. Então esse cavalo você tem que adular ele, vamos dizer assim. Se ele tiver realmente tanto talento. Eu normalmente direciono os mais linfáticos dessa forma. Porque principalmente a galera gosta de pegar cavalo e levar realmente até ele chegar batendo vazio, todo suado. Acho que a associação, né? Ele sempre vai associar serviço a quê? A parte ruim. É espora, é batendo. Então, se o cavalo associar que aquilo ali pode ser minimamente prazeroso para ele, eu acho que você vai ter resultado. Se tiver muito talento, né? Então, com o que Tenório falou da formação desse indivíduo, para ele não ter predisposições, se ele não teve um manejo ideal dos cascos na sua infância, falando da parte que você falou da curva de performance e de respeitar toda a parte fisiológica do indivíduo, a gente consegue ver que não tem uma média para chegar num ápice com segurança. Isso vai ser categoricamente individual, né? Sim, mas continuamos. A palavra da mesa é o indivíduo. Manejo em cima do indivíduo, entendeu? Não tem como. E aí é o trabalho em equipe que vai fazer com que essa percepção do individualismo realmente seja levada em consideração e a gente consiga extrair o máximo daquele indivíduo, entendeu? E o treino bom é o treino que respeita o tempo biológico, né, desse cavalo e o fisiológico. E o básico bem feito. Se esse indivíduo foi construído muito bem, chegar com um talento e muito bem, pra gente vai ser muito mais fácil. Musculatura pronta, casqueamento pronto, boas angulações. Isso seria o cenário perfeito, que nem sempre encontramos. Mas
pro criador que nós vamos ter o curso, é que ele veja o que seria o ideal da criação. Entendeu? Onde às vezes você tem que reduzir quantidade e ter qualidade. Entendeu? Então, Dudinha, vamos lá. Você, para tentar deixar isso mais palpável, vamos dizer que lá tem um potro de genética de ponta. Nasceu lá na Casa da Marcha, na Baixa Funda. Ah, Maria, Deus. Aí teve lá o cuidado de Dr. Tenório, desde potro. Ele teve todo aquele casqueamento, teve aquele manejo, aquele aparato. Então, ele cresceu com boa comida, com boa qualidade. Você teve um acompanhamento daquele indivíduo com um manejo correto, com a alimentação correta. O potro foi criado solto, teve uma curva de desenvolvimento muito boa. Como é que a gente consegue deixar isso palpável para o criador pensar? Não, qual a chance a mais que eu consigo ter tendo isso? Qual a valorização que eu tenho no meu produto final? O talento e a habilidade de pista, a cabeça de pista, vai descobrir depois. Tem aquele potro que passou uma fase ruim e se tornou um bom indivíduo na cela, e vice-versa. Era muito bom potro e quando foi pra cela não tem habilidade, não tem cabeça. Vai ver só o tempo que ele vai durar também, né? Ele Entendeu? tem muito talento, ganhou tudo no primeiro ano, não significa dizer que os 2, 3 anos depois ele vai É continuar, difícil. né? Então, assim, a regra não é regra. Vai ter que fazer em todo. E tem cavalo que só chega no auge com 3 anos depois, com 3 nacionais, Às por vezes exemplo. mais velho. Perfeito. Marcha se ensina ou ela se revela? Não, é vela. Na verdade, a gente como treinador, a gente consegue, dentro da dinâmica, interferir numa coisa. Se tudo for feito de forma consciente. Você tem como piorar a marcha treinando mal? Tem. Você tem como valorizar a marcha treinando bem? Tem. Vai depender da sua atuação do cavalo. Então não adianta o tic-tac, o neuromotor funcionar direitinho e quem estiver lá em cima não está trabalhando direitinho. A verdade é essa. Tem como tem. A gente vai discutir isso aqui a noite toda. Só que o nosso papel como treinador, se você tem um cavalo bom de marcha, a gente consegue mudar muito o movimento, a energia, porque quando a nossa atuação do cavalo, a gente melhora muito o movimento. Mas a marcha em si, você tem como valorizar ela e você tem como melhorar o movimento. Agora sim, uma coisa eu lhe asseguro. Você como mau treinador, você tem como piorar ela demais. Isso você tem. Tenório, você hoje vive muito o cavalo manga larga machador, tem isso muito atenuante hoje. Mas você também trabalha e trabalhou com muitas outras raças. Você acha que tem algum mito no manga larga machador que atrapalha muito a evolução da raça? Tem vários, não tem a menor dúvida. Rapaz, eu acho que o principal, o que atrapalha a evolução da raça, vou dizer 2 pontos. Uma, que não existe critério de seleção dentro da raça manga larga machador, olhando aprumo, olhando base, casco, base óssea. Eu não vejo esse critério de seleção. E segundo, pelo amor de Deus, a roda ela é redonda, não é quadrada. Para que você quer reinventar a roda? A anatomia não mudou e não vai mudar. A estrutura do casco ela é viva e precisa ser respeitada. Então, a partir do momento que você esquece de manipular o casco querendo buscar o A, B ou C, gente, equilibra isso. Acabou. E comecem a fazer uma seleção onde você tem uma base óssea adequada, uma boa conformação de casco, associa isso à marcha. Já que o principal ou a única coisa que é selecionada sempre é a questão da marcha, você começa a agregar esses valores e você vai ter um resultado. E sim, você começa a ter um indivíduo manga larga machador mais padronizado. Você consegue ter um indivíduo que passe mais a marcha, a conformação, a estrutura óssea. Então, esses, para mim, são 2 mitos. Durante o nosso curso lá, vários alunos vieram tirar dúvida a respeito de apro. Pô, isso aqui tá ruim, isso aqui é um desvio rotacional, isso é um desequilíbrio. É falta de conhecimento, que leva à ignorância, certo? Então, assim,
buscar conhecimento, ter humildade de buscar conhecimento é super importante. Nós estamos aqui para isso, para levar para as pessoas o nosso conhecimento. Não que seja a verdade absoluta, mas o que a gente entende como que seria o correto. Entendeu? E nós buscamos isso, nós respeitamos todas as criações, todos os profissionais, e nós queremos contribuir e aprender também. Quando chega a gente lá e troca ideia com a gente para melhorar, muitas das vezes, nossa qualidade de serviço, nossa criação, tudo, entendeu? Perfeito. Praticamente isso aí que o doutor Tenório falou é a gente conseguir unir a estética, a funcionalidade e a longevidade atlética do nosso cavalo. Claro. Então, praticamente, quando a gente tem aí, sabendo que a marcha é psicomotor, a gente tem toda a biomecânica funcionando perfeitamente com a morfologia que proporciona o cavalo desenvolver uma boa marcha, vai estar tudo lindo. Teoricamente. Teoricamente. Tem que esperar para ver o que vai dar. Ver a pecinha que tá em cima também, né? Vale muito. Você acha hoje que a pecinha que está em cima, o treinador hoje, ele vale muito mais... ele tem uma porcentagem muito importante nesse animal. E o que é que você acha também que dá muito errado hoje no centro de treinamento? Quando a gente valoriza treinador, a gente acha que o cara vai mascarar, vai fazer o negócio. Mas, na verdade, eu acho que hoje a importância está muito mais em cima dessas coisas que a gente vem discutindo, desde o manejo até a atuação dele no cavalo, do que como um cara sendo milagroso, usando artifício, entendeu? A gente atribuiu muito, por muitos anos no Mangalarga Machador, que o treinador ele era peça fundamental para fazer um cavalo. Mas o fazer mudou muito em termos da atuação do treinador. Então fazer cavalo não é armengar, não é exigir nada mais do que o cavalo já está... A cabeça dele está passando ali. Eu acho que o fazer hoje está muito mais relacionado a manejo e não dificultar para o cavalo do que o cara ter um papel fundamental em fazer aquele cavalo marchar, entendeu? Então eu acho que o treinador ele é muito mais importante do que simplesmente ter só um talento de mascarar defeito de um cavalo, pelo amor de Deus. Então a gente como treinador tem que ser muito melhor que isso, né? A gente tem que entender de outras coisas, fora você tentar fazer um cavalo exercer uma atividade que ele não está pronto e nem psicologicamente apto a fazer. Tem aptidão. O treinador não dá aptidão a cavalo. E a gente vagueia por todas as nuances que tem no cavalo e acaba sempre caindo no manejo. Sendo um dos fatores hoje mais importantes que levam o cavalo à rampa, que levam cavalos para o piquete do fundo da roça. Né? Falando agora diretamente um pouco sobre o curso, né, que acontece lá no Baixa Funda, que são 3 dias, a gente falou aqui sobre várias coisas e a gente ainda teria que falar com os outros convidados que vêm, né, que o Dudinha chama, tem a galera que fala de neonatologia, o pessoal que fala da parte de nutrição, o pessoal que fala da parte de suplementação, tem a parte que fala do corpo técnico do cavalo de marcha, que é normalmente um técnico da associação que vem para dar essa parte. É um curso que vai desde o usuário até o criador, até o peão, até o treinador. Outra que Lucas faz essa parte de treinamento e até vem o Fernandinho Melo Viana, que é um grande equitador no Brasil, já fez vários campeão nacional de marcha, e ele falou, achei uma coisa muito interessante que ele falou na última edição, que ele veio para ministrar o curso, mas ele aprendeu muito, tanto quanto ele veio para ministrar o curso. Então isso vale para ressaltar para a turma que quer fazer o curso, mas não, é muito caro. Eu acho que um criador que ele vem e faz esse curso lá no Baixa Funda de 3 dias, ele está à frente de qualquer outro criador que não tem consciência, não tem a percepção de conhecimento de todas as nuances que envolvem o cavalo. Desde a concepção, nutrição, crescimento, preparação e treinamento desse cavalo. Se hoje você tivesse que dar uma dica definitiva para ter um cavalo Mangalarga Machador, saudável, funcional e competitiva, qual seria, Dudinha? Lucas Lira me falou uma vez o seguinte: para você ser um bom veterinário de cavalo, você tem que montar em todos os cavalos que você mexer. Eu comecei montando lá no Baixa Funda e ele tá sentindo mancar na curva, aí eu ia, tratava e melhorava. Então eu acho que o dono de cavalo não é só pagar o boleto e pagar o veterinário, ele tem que criar cavalo, ele tem que montar cavalo, curtir aquilo, entender. Certo? Tem investidor na raça? Tem.
que é só dinheiro investir. Mas viver isso é muito bom e eu como veterinário montando os meus pacientes, eu aprendi muito. Até com outras realidades em outros estados, em outros áreas, tudo. Entendeu? Então os proprietários quando vão lá, que vêm falar sobre o nascimento, falar sobre crescimento de potro, do que esperar na doma, do que fazer na doma, durante o treinamento, é completo. Ele sai com outra cabeça. E nós tivemos esse feedback várias vezes, de vários proprietários. Foi muito importante ter feito o curso. E mais uma vez, a 5ª edição, aberta, inscrições abertas, estamos lá de porteiras abertas lá no Baixa Funda, para receber todo mundo e levar a informação da melhor forma possível. E você, Lucas? Se você fosse para dar uma dica definitiva para quem quer ter um cavalo machado... Acho que o que eu for falar, o que ele falar, o que tem na hora de falar, não vai ser menos importante, não tá escalado, não. Ele falou essa questão é muito importante, com certeza. Agora, eu hoje primo muito para quem comece a... tenha pelo menos um espaço digno que você possa plantar capim e que o cavalo seja cavalo. Então, o emergente hoje, o criador novo, é impressionante como ele, primeiro, ele não quer uma matriz, 2 matrizes, ele quer uma doadora. Essa doadora vai doar 5, 6, 4, 3 embriões. 3 embriões vão virar 6 indivíduos, mas a doadora são 7. E isso é que vai gerar o atleta não sadio no futuro. Se tratando de... puxando a sardinha para o nosso lado de treinamento. Eu acho que não é menos importante do que o Dudinha falou, também não é mais importante, mas eu acho que é um ponto-chave que todo cara que pensa em começar a criar cavalo, ele pelo menos tem que ter um taco de chão para poder plantar capim para cavalo. Acho isso importante. Só amarrando isso tudo. Cavalo é um hobby, mas é um negócio. Se você não tiver ou não buscar informações sobre o negócio, você está fadado a um insucesso. Então, o cavalo precisa de comida. O cavalo precisa de entendimento, de acompanhamento. Então, eu sou leigo no assunto. Eu preciso de informação. Então, hoje, como está tudo muito fácil, busque informações atestadas, asseguradas. Perfeito. E entrem para o mercado. Vai ter o seu hobby, o meu sonho de criança. Quantos criadores hoje são criadores porque quando criança tinha um sonho de ter um cavalo, de ter o seu cavalo, viraram criadores. Legal. Mas para você investir, ou para você criar e acabar virando um investimento, você tem que saber como é que ele funciona. Se informem. Vão lá, batam lá na porta, a Baixa Funda vai estar aberta. Façam isso. Nós não somos melhores do que ninguém, mas o nosso objetivo é levar até você uma quantidade de informação que faça com que você, pelo menos, tenha uma lanterna para entrar num mundo novo e fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Perfeito. Temos aí já um tempinho, né, de podcast, falando basicamente do que acontece no curso, mas existe muito mais coisa, gente. Como eu já falei, é um curso muito denso, de alguns dias, tem muitos mais participantes que vêm para contribuir com o conhecimento de vocês. Para saber onde vocês encontram nossos queridos professores, como é que a gente faz para te encontrar, Lucas Lira? Redes sociais. Baixa Funda, @Tropa Baixa Funda. Doutor Luiz Eduardo. @TP Educação, se não @Dudinha Veleite. Doutor Tenório. @Os Cascos ou @LGT Farriers. Fenômeno. Eu sou Breno Araújo, médico da marcha, pelo meu Instagram, @Breno A. Araújo. Esse episódio vai ficar salvo aí no YouTube para vocês revisitarem quantas vezes quiserem. E mais uma vez, um convite aberto para vocês participarem do melhor curso que eu já fiz até hoje. Curso de formação, preparação e treinamento do cavalo atleta lá em Aramari, Aras Baixa Funda, na Casa da Marcha. Valeu, turma. Um abraço. Valeu. Um abraço.